Olá pessoal, bom dia. Iniciando mais uma vez nossa live dominical no Instagram. Nesse período de pandemia, estamos estudando textos escatológicos. Na verdade, uma série escatológica a respeito de assuntos pertinentes para a igreja hoje, devido a tudo que estamos vivendo no Brasil e no mundo, os problemas econômicos, políticos, sociais, tecnológicos, etc e tal. Pois bem, pessoal, é muito aguardada a live de hoje por alguns irmãos queridos. Eu quero também agradecer a homenagem feita a mim e principalmente ao pastor Eliseu. Hoje, convenientemente, os irmãos parabenizam os pastores pelo seu dia e eu estou muito grato e lisonjeado pela homenagem e mensagem linda que os irmãos da PIB Goiânia fizeram. Pois bem, sem mais delongas, nós vamos estudar hoje o assunto mais complexo da cristandade, por assim dizer. Nós vamos começar então, lembrando que o nosso objetivo aqui não é tratar exaustivamente o texto. Nós vamos apenas introdutoriamente mostrar alguns conceitos, etc e tal. Vamos começar então lendo o Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontra não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Amém. Meus irmãos, o Apocalipse é um livro de simbolismo espiritual, que conta a mesma história ou repete 7 vezes. O apóstolo João, que é o autor, no século I, experimentava com a igreja primitiva muitas perseguições dos imperadores romanos, inclusive de Nero. Então, o objetivo inicialmente é confortar os cristãos no século I, historicamente. É claro que, mediante a progressividade da profecia, também se revela para nós hoje pertinente. Na verdade, em toda a história da igreja, Apocalipse capítulo 20 sempre foi muito disputado. O Apocalipse é um livro que tem 7 seções paralelas que nos informa a respeito da primeira até a segunda vinda de Jesus, juízo final e estado eterno. Essa mensagem se repete, nem sempre é claro os símbolos, as ideias, as conexões, ao término e início de outras sessões, mas é lícito dizer, e é concorde entre os eruditos de linha reformada, nos estudos apocalípticos, perceberem assim. A primeira sessão é 7 igrejas, capítulo 1, abertura, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 personalidades, 7 juízos, 7 taças, e 7 coisas novas. O Apocalipse nada mais é do que essas sessões que é o conteúdo do Evangelho do começo ao fim. Apocalipse capítulo 20 é um daqueles textos que nos intriga. Na verdade, alguns intérpretes tentaram interpretá-la literalmente, essa passagem de Apocalipse capítulo 20. Outros, como Orígenes e Agostinho, a alegorizaram. Os reformadores do século XVI acariciavam esta esperança. Grupos modernos, como os pentecostais, os mórmons, os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, fizeram dela um tema importante, relevante, quase único. Outros grupos cristãos exageraram esta ideia muito além da importância sugerida pela escassez de informação bíblicas a respeito deste assunto. Em geral, há 3 interpretações principais: pré-milenismo, com as suas desdobrações, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo dispensacionalista progressivo. Esses 3 níveis de pré-milenismo concordam na maioria das coisas, discordam em coisas pequenininhas. Pós-milenismo e não milenismo ou amilenismo,
não no sentido de negar o milênio, mas de entendê-lo simbólico, não literal. Os pré-milenistas são assim chamados porque creem que Cristo voltará antes do milênio. Eles creem que o seu ponto de vista é o ensinado literalmente na Escritura do Antigo e Novo Testamento também. Cristo reinará na terra, provavelmente em Jerusalém, durante 1000 anos literais, como rei, e o seu povo também, vivendo entre os ímpios, tendo que cumprir leis, etc. e tal. As promessas feitas a Israel serão cumpridas. As promessas, inclusive veterotestamentárias, que se cumprem na igreja, os pré-milenistas acreditam que vai se cumprir literalmente em Israel, nesse período, entre aspas. Este ponto de vista é judaísta quanto ao seu aspecto. Tem uma provisão especial para os judeus. Apresenta várias ressurreições, várias voltas de Jesus, vários juízos, etc. Muitas opiniões diferentes aparecem dentro do pré-milenismo, mas todas elas laboram sob a tarefa de colocar Cristo no trono de um reino terrestre, como aquele que ele rejeitou durante a sua vida terrena. O pós-milenismo é a posição esposada por aqueles que esperam a volta de Cristo depois do milênio. Eles esperam 1000 anos de paz e justiça, precedendo a volta de Cristo. Esta opinião floresceu no clima otimista da teologia liberal, em que o reino de Deus parecia estar vindo em resposta à justiça do homem. 2 guerras mundiais e a degradação do século moralmente, etc. e tal, simplesmente destruíram esta opinião. Inclusive, Dr. Martin Lloyd Jones fez a pergunta que lançou a pá de cal na sepultura do pós-milenismo. Quando Cristo vier, haverá fé na terra? Lucas capítulo 18, porque os pós-milenistas afirmam que a terra se encherá do conhecimento do Senhor e todo mundo será evangelizado, e quando Cristo voltar, tudo será do Senhor. Pois bem, os amilenistas, e o termo amilenista não é feliz, porque a, em língua portuguesa, essa preposição significa não, e o amilenismo acredita no milênio, não literal, mas simbólico. Nesse caso, seria o termo milenismo simbólico ou milenismo consumado. Os milenistas consumados, por assim dizer, entendem que o milênio designa o reinado de Cristo em sentido espiritual, da primeira vinda até a sua segunda vinda. Cristo reina espiritualmente por intermédio da igreja. O reino já chegou, mas não na sua completude. Eles não rejeitam a ideia da volta de Cristo, do juízo, da ressurreição dos mortos, etc. Pelo contrário, rejeitam apenas a ideia de um reinado literal de Cristo nesta terra, começando de Jerusalém e de uma suposta era dos judeus. Muitos deles consideram que o reinado de Cristo começou na sua vida ou ressurreição. A volta de Cristo poderia acontecer a qualquer momento. Somente uma ressurreição e um juízo marcarão o fim da história. Uma ressurreição tanto para justos quanto para ímpios. Eles não esperam um reinado interino entre a história e a eternidade. Pois bem, é basicamente isso que é debatido na história da igreja a respeito de Apocalipse capítulo 20. Eu quero, então, agora, propriamente, fazer uma análise do texto, não acurada,
num sentido de profundidade, porque isso daria uma série de exposições. Não seria possível apenas com esse tempo limitado do Instagram. Então, nós vamos começar dividindo o texto em 4 partes. A primeira parte, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3, a queda de Satanás, ou a prisão de Satanás. A segunda parte, versículos 4 a 6, o milênio, entre aspas. A terceira parte, versículos 7 a 10, a batalha final. E a quinta e última parte, os versículos 11 a 15, o juízo final, o último julgamento. É basicamente esse o nosso raciocínio do texto nesta ocasião. Vamos começar então com a primeira parte, que nos fala da queda ou prisão de Satanás. Então vi descer do céu um anjo, um forte anjo, talvez o de Apocalipse capítulo 8. Tinha na mão a chave do abismo. Abismo e uma grande corrente. Chave e grande corrente. Então, esse forte anjo desceu do céu sob autoridade divina do próprio Deus, com uma chave e uma grande corrente. Esta chave e esta corrente não são literais. São simbólicas. Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Tomamos conhecimento disso na live anterior, Apocalipse capítulo 12. E o prendeu por 1000 anos. Satanás é um espírito. E uma chave e uma corrente literal não pode prender um espírito. Logo, a chave e a corrente são simbólicas. Não são literais. E talvez alguns perguntem, e Satanás é simbólico? Não, Satanás não é simbólico, é um espírito. E só pode ser detido espiritualmente. E assim o foi. Algumas pessoas costumam entender o Apocalipse de forma cronológica, ou seja, um capítulo após o outro, como se fosse uma sequência de etapas ou acontecimentos sucessivos. Claro que o Apocalipse não pode ser lido assim, ele precisa ser lido em seções diferentes. E alguns pensam que Apocalipse capítulo 20 é a continuação de Apocalipse capítulo 19. Pelo contrário, assim como aconteceu em Apocalipse 11, terminou as 7 trombetas com o juízo final e inicia outra sessão, que é Apocalipse capítulo 12. A mesma coisa acontece com Apocalipse capítulo 15. Você tem as taças da ira de Deus e capítulo 16 tem o julgamento final. A mesma coisa acontece com Apocalipse capítulo 19. Você tem a volta do Senhor Jesus, o julgamento final, termina a sessão. Apocalipse capítulo 20 é o capítulo que arremata todo o conteúdo do Evangelho, do começo até o fim, da primeira à segunda vinda de Jesus. Todo o conteúdo do Evangelho está presente em Apocalipse capítulo 20. É um texto completo, embora sucinto. Pois bem,
Então, segundo João, acontece a visão de um grande anjo descendo do céu sobre a autoridade divina, de acordo com a soberania de Deus, com uma chave e uma grande corrente em sua mão. Não são literais, a chave e as correntes são simbólicas, porque prende Satanás, que é um espírito, lançou no abismo, versículo 3, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vamos entender aqui. João obtém a visão de um anjo com uma chave e uma corrente, com o objetivo de prender Satanás, que é espírito. Então, segurou o dragão, que não é uma lenda, não é uma fábula, é um espírito caído, contrário, arqui-inimigo de Deus e do seu povo. Segurou o dragão, prendeu, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre o selo de Deus. Tudo isto acontece de acordo com a soberania de Deus. Deus é soberano. E algumas pessoas pensam que Satanás está de pé de igualdade com Deus, o que não é verdade. Na primeira vinda de Jesus, começou a queda de Satanás. Satanás começou a cair quando Jesus tornou-se carne. Na cruz, Satanás e todos seus ardis foram destruídos. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, Colossenses capítulo 2, nos fala das derrotas sucessivas de Satanás com a chegada de Jesus, sua cruz, sua ressurreição, ascensão e entronização. Quando Jesus é assunto aos céus e entronizado, é a queda de Satanás. Ou seja, é entronizado o advogado, é expulso o acusador, como vimos em Apocalipse capítulo 12. Então, nesse sentido, Satanás não está solto, está preso de acordo com os desígnios de Deus. Essa prisão, por assim dizer, espiritual de Satanás, de acordo com a soberania de Deus e seus desígnios que nos são inescrutáveis, é com o objetivo de Satanás não mais enganar as nações. Ou seja, nesse sentido, Satanás não tem poder de enganar as nações a respeito do conteúdo do Evangelho. Ou seja, esse período que nós estamos vivendo é o período da pregação do Evangelho. Satanás e os seus demônios não podem deter a igreja e a pregação do Evangelho. Ele pode deter os pregadores, mas não a mensagem do Evangelho. Nesse sentido, esse período é o período do Evangelho, da pregação do Evangelho, triunfante, que jamais o diabo e os seus demônios podem enganar as nações e impedir. É claro que no final haverá o tempo do mal. É um tempo curto, abreviado, onde o mal irá aumentar ou intensificar. Esse período é conhecido como Grande Tribulação, onde os crentes sofrerão perseguições, porque tribulação é para os crentes, juízo final é para os ímpios. Então, nesse sentido,
Satanás está preso espiritualmente pelos desígnios de Deus, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda, até por ocasião que antecede a sua segunda vinda, nesse breve período de tempo. Veja, pessoal, é o que diz o versículo 3, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles. Então, o que nós percebemos aqui é o seguinte. Apocalipse capítulo 19 nos fala da queda. Apocalipse 17 e 18 já nos falou da queda da grande meretriz ou a religião prostituída do mundo. Apocalipse capítulo 19 nos fala da queda da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, o poder político e o poder religioso. Ambos foram lançados no lago de fogo. Agora chegou a vez do dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, a sua queda ou prisão. Acontece por ocasião da entronização de Jesus. Satanás está preso, não literalmente, simbolicamente, espiritualmente, pelos desígnios de Deus. Todas as ações que Satanás faz está de acordo com a soberania de Deus. Na verdade, como dizia Martinho Lutero no século XVI, o diabo é o cachorro de Deus. E ele só morde quem Deus permite. Deus tem a coleira que prende o cão raivoso. Nesse sentido, o valente está amarrado pelo mais valente, que é Cristo. E isso é claro, por exemplo, em Jó capítulo 1, quando Satanás presta relatórios a Deus: de onde tu vieste e para onde tu vais? Toca em Jó, mas não mata. Então Satanás é uma criatura. Está dentro do domínio soberano de Deus. E não o contrário, como pensam alguns, que Satanás está de pé de igualdade com Deus, guerreando, etc. e tal. O que não é verdade. É claro que Satanás não pode enganar as nações no sentido do evangelho. Onde o evangelho for pregado, encontrará eco e pessoas responderá com fé a sua mensagem. E Satanás não pode impedir isso, nem destruir a igreja. Pode inclusive perseguir os crentes e matá-los fisicamente, mas nunca espiritualmente ou eternamente, porque nós somos do Senhor, na vida ou na morte. Pois bem, então em primeiro lugar, a queda de Satanás. Começou a acontecer na primeira vinda de Jesus e se concretizou por ocasião da entronização de Jesus. Foi expulso Satanás do céu para não mais estar ali, não mais acusar os irmãos. Mesmo que possa perseguir fisicamente, não pode destruí-los espiritualmente, não pode enganar as nações no sentido do evangelho, não pode deter a mensagem, talvez os pregadores, não pode impedir ou destruir a igreja na sua marcha triunfante nos céus e na terra. A igreja triunfante no céu e militante na terra. E quando for solto simbolicamente nesse breve, curto espaço de tempo que antecede a segunda vinda de Jesus, conhecido como grande tribulação, esse período do mal será abreviado. O período do evangelho é maior, o período do mal é menor. E será abreviado, como diz aqui, seja solto pouco tempo para perseguir a igreja
etc. e tal. E logo em seguida, o Senhor Jesus voltará com grande poder e glória e destruirá todo o mal, como veremos nos versículos 7 a 10. Pois bem, essa é a primeira parte. A segunda parte, dos versículos 4 a 6, nos fala sobre o milênio. Vi também tronos. Meus irmãos, em todo Apocalipse, quando aparece a palavra tronos, nunca é na terra no sentido que é aplicado ao nosso Deus. Sempre é no céu. Toda vez que a palavra trono aparece em Apocalipse, no sentido por assim dizer, espiritual, é em relação ao nosso Deus. Sempre é no céu, nunca é na terra. Às vezes que aparece a palavra trono no Apocalipse, na terra, nunca é o trono de Deus, sempre é o trono de Satanás. Como você pode ver em Apocalipse capítulo 3, aparece o trono de Satanás. Ali é na terra. Mas aqui em Apocalipse capítulo 20 é no céu. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ou seja, a igreja triunfante tem a autoridade de julgar, porque está sentada em tronos espiritualmente com Cristo. Essa é a segunda visão de João no texto. A primeira é do anjo que prende espiritualmente Satanás. A segunda é dos tronos. Segunda visão, a terceira visão. Vi ainda as almas dos decapitados ou degolados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Em primeiro lugar, aqui não é corpos, é almas. Em segundo lugar, essas almas não estão dormindo, como alguns pensam no sono da alma. Os adventistas, por exemplo. Na verdade, aqui as almas estão acordadas e em posição de reinado. Em terceiro lugar, aqueles que não acreditam na almas, que são materialistas, confrontados com esse texto, ficam sem respostas. Porque almas aqui em Apocalipse capítulo 20 é semelhante a almas em Apocalipse capítulo 6, que já foi assunto abordado por nós aqui. As almas não estão dormindo, elas existem, elas estão em posição de reinado. Em Apocalipse 6, elas estão clamando pelo julgamento de Deus. E aqui em Apocalipse capítulo 20, elas estão reinando com Deus, porque se mantiveram fiéis aqui na terra a Deus, e não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam, conforme Apocalipse capítulo 13, a marca na sua fronte ou na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, o milênio começa na primeira vinda de Jesus e encerra na segunda vinda de Jesus. O milênio não é o reinado dos corpos, é o reinado das almas. O milênio não é na terra, literal, em Jerusalém. É no céu, é celeste, é espiritual. Na verdade, Cristo não irá reinar na terra. Cristo já reina.
sobre tudo e sobre todos, por intermédio da igreja. O seu reino já é uma realidade, mas ainda não consumado escatologicamente, como vimos na exposição aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que quando Cristo voltar a segunda vez, o reino será de Deus e do seu Cristo no sentido absoluto. Não há este período literal de 1000 anos, ou interregno, onde Cristo irá viver com o seu povo aqui na terra, ainda que glorificados neste mundo, com ímpios, Satanás seduzindo. Isso é inimaginável. Em relação às promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento, todas foram cumpridas. Amós capítulo 9, que fala sobre o tabernáculo caído de Davi sendo levantado, é interpretado por Tiago, em Atos capítulo 15, como a entrada dos gentios na igreja judaica. Em relação a sempre estar ocupado o trono de Davi, conforme Atos capítulo 2, se refere à ressurreição de Jesus e se cumpre na pessoa de Jesus. Em relação a Isaías capítulo 65, que fala de novos céus e nova terra, que os dispensacionalistas ou pré-milenistas dizem que é o reinado terreno de Jesus, nada disso aparece em Apocalipse capítulo 20, somente em Apocalipse capítulo 21 e 22, que vai ser assunto nosso na próxima live. Então, nesse sentido, as ideias pré-milenistas, históricas, dispensacionalistas ou progressistas não se sustentam à luz desse texto. Existem muitos problemas que os pré-milenistas precisam resolver para manter de pé essa ideia que só aparece simbolicamente em Apocalipse capítulo 20. É impossível não ser simbolicamente. Porque o Apocalipse é um livro simbólico. Do começo ao fim. É claro que esse simbolismo tem significados espirituais, como é o caso aqui. O milênio é espiritual, é no céu, é o reinado das almas, é o reinado ou governo espiritual de Cristo pela sua igreja, é o seu reino instaurado, porém ainda não consumado. É simples pensar assim. É claro que nem todas as correntes que tentam explicar esse assunto respondem a tudo. Existem coisas que nós podemos discutir com base no texto, e existem coisas que não é necessário cogitar porque a palavra de Deus não nos diz. Mas aqui nos parece claro que o milênio inicia-se com a primeira vinda e encerra-se com a segunda vinda. É o reinado celeste, espiritual, é o governo simbólico, espiritual de Cristo na sua igreja. É a prisão espiritual de Satanás. É o reinado das almas e não dos corpos. É no céu e não na terra. É assim que tem acreditado vultos como Agostinho, Lutero, Calvino e tantos outros. Pois bem, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vamos entender isso aqui. O restante dos mortos não reviveram. Os tradutores optaram aqui pela palavra reviveram, mas na verdade a palavra aqui seria ressuscitaram. Porque Apocalipse capítulo 4 nos fala da igreja triunfante, glorificada. Apocalipse capítulo 5 fala ainda dos que estão mortos, sejam crentes ou ímpios, neste mundo, aguardando o retorno do Senhor Jesus, onde haverá uma única ressurreição,
Conforme João capítulo 5, Daniel capítulo 12, fala de uma única ressurreição, tanto de crentes como de ímpios, de justos quanto de injustos, um para a honra e bem-aventurança eterna, e outros para a desonra e condenação eterna. Não há duas ressurreições, uma para justos e outra para ímpios. Até porque isso é incoerente, porque imagine ter uma ressurreição somente para ímpios e eles terem que ir para o céu para receberem o julgamento final. Ímpios entrando no céu é ilógico. Os restantes dos mortos não ressuscitaram, seria a tradução mais plausível, até que se completassem os 1000 anos. É um período de tempo simbólico. Não tem como isso ser literal. Existem muitas dificuldades de perceber assim. Esta é a primeira ressurreição. É também um símbolo. É também um símbolo que é explicado no versículo 6. Preste atenção aqui. O versículo 5 e o versículo 6 são chaves para entender o texto. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Veja, quem experimenta a primeira ressurreição não sofre a segunda morte. A segunda morte é eterna. Então a primeira ressurreição aqui não significa a ressurreição dos justos fisicamente, é a ressurreição espiritual. É a ressurreição espiritual. Conforme a Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus em Cristo nos ressuscitou e nós estamos assentados em tronos com Cristo, reinando espiritualmente. Essa é a posição da igreja espiritualmente, nas regiões celestes. Não é um reinado literal na terra, é um reinado simbólico espiritual. A igreja triunfa espiritualmente com Cristo, em tronos, agora. Então a primeira ressurreição, ao que tudo indica, é regeneração espiritual ou novo nascimento, conforme Efésios capítulo 2. E não a ressurreição física. Porque quem nasce espiritualmente não morre eternamente. Na verdade, é um conceito bem aplicável. Quem nasce 2 vezes, morre uma vez. Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Simplificando, é assim. Quem nasce biologicamente e espiritualmente, na regeneração, o novo nascimento, morre fisicamente, mas não morre eternamente, que é a segunda morte, simbólica, eterna, a separação eterna e definitiva de Deus. Quem nasce fisicamente, biologicamente, mas não nasce espiritualmente, ou seja, nasce de novo, morre fisicamente e eternamente. Quem nasce 2 vezes, morre uma. Quem nasce uma, morre 2. E o que acontece aqui é que os crentes em Cristo nasceram espiritualmente. Eles foram regenerados e estão assentados em tronos com Cristo, reinando. E isto simbolicamente é chamado de primeira ressurreição. E quem tem a primeira ressurreição jamais experimentará a segunda morte. São símbolos. É uma visão cíclica de João aqui, mostrando quem ressuscitou espiritualmente não morre espiritualmente. Ou seja, quem ressuscitou na primeira ressurreição não morre a segunda morte. E assim por diante. É um símbolo que Paulo está
João está nos dizendo aqui? É claro que nem todos pensam assim. A palavra ressurreição aqui significa levantar. E é exatamente isso que éramos. Estávamos caídos em nossos pecados e Deus em Cristo nos levantou, nos ressuscitou, nos vivificou e nós estamos assentados com Cristo reinando simbolicamente. Ou seja, a igreja. Como diz Efésios 1, Efésios 2, Filipenses 2, Colossenses 2, Hebreus capítulo 2, nos afirma tudo isso. Pois bem, vamos falar agora sobre esse breve período de tempo. Versículo 3. Satanás será solto espiritualmente por um breve período de tempo. Versículo 7. E aqui vai ter a batalha final. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos da cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vamos entender isso aqui. Primeiro, o Apocalipse, nas suas 7 sessões, fala de uma batalha final. A menos que aqueles que entendem que o Apocalipse é cronológico, literal, do começo ao fim, entendam que aconteceu 7 batalhas do fim do mundo, quer dizer que o mundo vai ser destruído 7 vezes? É uma coisa complicada de se entender. Na verdade, João está contando a mesma história 7 vezes. Se você tomar, por exemplo, Apocalipse capítulo 16, a batalha do Armagedon. Então, ali é a batalha final. Se você tomar, por exemplo, Apocalipse 19, tem a batalha final. E aqui, Apocalipse capítulo 20, está falando da mesma coisa. Ou seja, João está contando a mesma história. Ele está recapitulando aquilo que ele havia dito no capítulo 19 de Apocalipse. No capítulo 20. E aqui ele está usando figuras do Antigo Testamento. Inclusive, João está citando Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, que foi aquela batalha de Magog e Gog, que houve tanto morticínio que depois de 7 meses ainda estavam sepultando os mortos, e que veio do norte contra o povo de Deus no Antigo Testamento. E João está usando esta figura para simbolizar a batalha final entre Cristo, por ocasião da sua segunda vinda, o anticristo e o seu exército, o adeptos. E essa batalha não será cataclísmica no vale de Jezreel, literal ao norte de Israel. Será uma batalha espiritual. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que Cristo, quando voltar a segunda vez, com o sopro da sua boca, destruirá o ínico, como nós vimos aqui em live. Diz também, Apocalipse capítulo 20, aqui, que fogo do céu vai descer e consumir os inimigos do povo de Deus, e o povo de Deus já é vitorioso pela cruz e não pela batalha sangrenta. Então essa batalha final é a vitória de Cristo e da sua igreja contra o mal. E quando diz aqui que os santos e a cidade querida, se fala, isso aqui é um símbolo da igreja. É um símbolo da igreja. Não há razão para entender que Deus tem um plano de salvação para os judeus e um plano de salvação para a igreja. Isso é uma coisa completamente superada em Efésios capítulo 2, quando Paulo trata de que pela cruz de Cristo a barreira entre judeus e gentios foi desfeita.
Deus não tem um plano para salvar judeus e um plano para salvar gentios. Pelo contrário, pela cruz de Cristo, de ambos os povos, Deus fez um, judeus e gentios. É o povo de Deus. Não há razão para acreditar nisso. Que há uma dispensação de tempo para os judeus no fim. Isso não tem fundamentos bíblicos. E mais, a batalha final, Cristo vencerá com a espada que sai da sua boca, com um sopro. Fogo de Deus descerá do céu e consumirá os inimigos de Deus, e o povo de Deus será vitorioso. Não através dessa batalha, mas pela cruz de Cristo. A vitória da igreja, o triunfo da igreja é pela cruz. É pela cruz. E João não está aqui contando novamente o final do mundo. Ele está recapitulando o que ele disse no capítulo 16, no capítulo 19. Ele está dizendo no capítulo 20. Novamente. E então, meus irmãos, acontecerá o juízo que será final. Deus é o rei e o seu Cristo sentado no trono. É o que diz o versículo 11 a 15. Se não vejamos. Vi um grande trono branco no céu. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deus e o seu Cristo sentado em trono, e a sua igreja também para julgar. Como diz 1 aos Coríntios, capítulo 6, que a igreja há de julgar com Cristo. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros dos feitos ou obras más dos ímpios. Ainda outro, o da vida. Seria assim em grego, mas aqui o tradutor colocou ainda outro, o livro da vida. É uma tradução possível, mas não faz jus ao texto original grego. Seria ainda outro, o da vida, do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 13, que é um livro escrito por Deus desde a eternidade. E ali está o nome dos eleitos de Deus. E todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Não há razão para desacreditar nisso. Se você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador e vive de acordo com a sua confissão, seu nome está escrito nesse livro. Não há razão para descrer. Porque a sua conduta dá sinais de que você é eleito de Deus. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acharam escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além. O além, aqui a palavra além em grego é Hades. Quer dizer sepultura. Local intermediário. É isso que nós chamamos teologicamente. O local intermediário é quando o ímpio morre, o seu corpo é sepultado, porque o corpo é mortal. A alma é imortal. A alma sofre intermediariamente no Hades. Quando Cristo vier a segunda vez, o corpo do ímpio será unido à sua alma, ele ressuscitará para o juízo que será final. Então ele será lançado corpo e alma no lago de fogo e enxofre, para ser atormentado pelo século dos séculos para sempre. O justo, quando morre, o seu corpo é sepultado. A sua alma vai para o estado intermediário, que nós chamamos de seio de Abraão, conforme Lucas capítulo 16. E lá ele desfruta de delícias perpétuas espiritualmente. Mas quando Cristo vier a segunda vez, os vivos aqui na terra serão transformados. E os mortos, em primeiro lugar, serão ressuscitados. Tanto os mortos crentes quanto ímpios, conforme João capítulo 5. Só há uma ressurreição, tanto para ímpios quanto para justos, por ocasião da segunda vinda de Jesus. E ali haverá o julgamento. E será o dia final.
Então, Deus é o juiz, Cristo e a igreja, os livros das obras más dos homens, do começo até hoje, não há exceções, não há ausências, todos estarão, do maior ao menor, de todos os lugares, todas as épocas, em pé, diante do trono de Deus, que é branco, fala da sua santidade e da sua justiça perfeita. Deu o mar, os mortos que neles estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para praticar as obras, mas seremos julgados pelas nossas obras. É a base do julgamento de Deus, pelas nossas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo não é literal, é simbólico. É a segunda morte. É a separação eterna da presença de Deus. É claro que aqueles que estarão no lago de fogo e enxofre vão desfrutar a ira de Deus eternamente, porque o inferno vai durar enquanto Deus durar. Não engula a ideia de que céu é céu porque Deus está lá e inferno é inferno porque Deus não está lá. O inferno é o inferno porque Deus está lá. E o inferno é o lugar, vamos chamar inferno, mas é lago de fogo, porque o inferno, a morte, são personalizados aqui, como também os ímpios, e eles são lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a condenação eterna. Então, nesse sentido, nós temos aqui figuras que tratam sobre essa condenação. Não há aqui aniquilamento. A ideia do aniquilamento da alma, de que as pessoas morreu, as pessoas são aniquiladas, não há razão para Deus, que é amor, punir as pessoas eternamente no inferno. Isso é uma bobagem. Aqui está falando de condenação eterna. Outros dizem que não há razão para Deus punir ninguém no inferno, porque Deus é amor e no final Deus vai salvar todo mundo. O universalismo não é verdade. É um engodo, é um engano. O que está sendo dito aqui, nós temos dois destinos. Ou estamos em Cristo para a glória, ou estamos fora de Cristo para a condenação. E perceba que o inferno não é a habitação de Satanás, como vulgarmente se crê, e nem dos ímpios. Pelo contrário, o inferno é um lugar feito por Deus, mas ainda não inaugurado. Vai ser inaugurado por ocasião da segunda vinda de Jesus e do juízo final. Vamos chamar de inferno aqui o lago de fogo e enxofre, que é para sempre. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos os reis da terra, poderosos, ricos, majestosos, etc. e tal. Ninguém escapará. Xi Jinping, a China fascista e comunista, a Coreia do Norte, Cuba, Estados Unidos. Não importa. Todos, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, comparecerão diante do tribunal de Deus, que não pode ser burlado. Não haverá ausências, não haverá desculpas, não haverá subornos. Deus é o rei, seu Cristo e a sua igreja há de julgar com justiça. Os réus são os ímpios. E aqui você vê todo o mal sendo completamente destruído. A igreja anticristã de Roma, a besta que sobe do mar, o falso profeta e a grande meretriz. Meus amigos e irmãos, que Deus nos ajude com essas palavras. É o que nós agradecemos a vocês em nome de Jesus.